Mas é interessante que a igreja, inclusive, quando mostra certas verdades, mostra verdades que, inclusive, os gregos, Aristóteles, quando está falando na ética, está falando coisas, digamos, partes sobre o ser humano, que São Tomás de Aquino e tantos outros vão mostrar. Isso é uma realidade, é isso mesmo. Né? Mas que nos últimos séculos para cá, isso foi deixado de lado, isso foi adulterado, isso foi desconsiderado. E aí o prejuízo na formação humana não é pequeno, é muito grande, é maior do que pode se imaginar. Então, a ideia é que os senhores possam ter uma compreensão sobre a formação, ao mesmo tempo que é do professor, é para as crianças, e ao mesmo tempo é para um pai de família, uma mãe de família, é para todos nós, porque é sobre a educação humana. Então, o encontro não é diferente dos anteriores, mas estamos numa caminhada, estamos aprofundando. Quem chegou aqui pela primeira vez, não é que você precisaria ter participado dos outros, né? De forma alguma. É claro que quem participou dos outros acaba aproveitando um pouco mais, se tiver recordação, é claro. Né? Então, sem mais, para a gente não perder tempo, eu vou passar já para o professor Daniel, que dirige aquela escola e tem uma caminhada na educação, mãe de família. Já agradeço não só a todos, mas a ela que vai iniciar também o esforço de vir até aqui. É de alegria estarmos aqui, revendo algumas pessoas que já conheci e outras que não. Então, meu nome é Daniele, sou casada, meu marido e eu temos uma filha, por enquanto, e já tinha uma caminhada assim, sempre fui católica, né? Desde o batismo, o bezinho. No entanto, se deram alguns episódios. Né? Então, primeiro, eu tenho uma experiência com Deus na renovação carismática, e ali entro e sirvo a Deus, a igreja, e isso se dá bem no processo em que eu comecei a cursar pedagogia. Né? Então, jovenzinha, entrando ali, cursando pedagogia e tendo uma experiência um pouco mais profunda ali com Deus. E, então é assim que eu começo, vida espiritual e vida profissional. Né? A gente segue tentando encaixar as coisas nesse mundo tão desordenado. Né? Você chega na faculdade e aí você diz, não, eu sou católica. Né? Não, mas como assim? Ainda mais uma faculdade de pedagogia, né? Que eu cursei numa universidade pública. Então tinha toda essa dicotomia, parece que a gente não podia ser nem católico naquele ambiente. Enfim, e ali, com muito custo, eu me formo, muito custo mesmo, porque o colegiado, os professores eram inteiramente marxista, tenho que escrever o que eles querem, né? Então, primeira coisa, assim, jovem de tudo ali, então me formei com 21, 22 anos, e uma das coisas que a gente não tinha muita dimensão, né, do que é a liberdade humana, mas eu me lembro que um grito interior era assim, peraí, só tem isso que eles estão me apresentando? Então essa era uma questão, só tem isso que eles estão me apresentando? Tanto que um monte de pessoas que se formaram, assim, abriram pós-graduações gratuitas, vão fazer pós-graduação em alfabetização, pós-graduação em letramento. Eu não quero nada. Não quero nada, enfim. E fui trabalhar num lugar onde a exigência era ensino médio. E fui. Trabalho numa biblioteca para leitura. Eu tinha que promover a leitura. Falei, olha, aqui está o problema. Aqui está o problema, então vamos ajudar nisso. Enfim, e ali trabalhei por 12 anos. E depois fui me enveredando, gostando dessa questão de o ser humano. Fui fazer psicologia. Fui fazer psicologia, que eu estava ali para me formar, né? Quando a Cíntia, nós sempre tivemos uma amizade um pouco longa, a Cíntia me chama para ir para um seminário. Estou resumindo assim, brevemente, para a gente entrar logo no tema que é mais saboroso do que eu ficar contando aqui essa parte. Mas é uma parte importante também,
vocês estão num seminário. E a Cíntia me chamou para ir para um seminário. Olha, eu estou num seminário. Vou falar do quê? Educação católica. Pois é, educação católica, né? Desanimada, assim, já não tem jeito, né? Porque eu saí desse lugar, eu trabalhei com promoção da leitura e fui trabalhar numa escola tradicional, assim, de ensino, né? Uma escola católica, tradicional, de muitos anos, 75 anos na cidade. Eu falei, não. E assim, a gente insistiu muito, então tá bom, né? Então vamos. E chegando lá, o professor Felipe Neri falando do mestre. Estava falando de uma educação católica de verdade que eu nunca tinha visto. E o que acendeu dentro do meu coração, naquele dia assim, eu falei, nossa, como eu nunca ouvi falar disso. E aí vocês se lembram da pergunta? Lá, quando eu estava me formando, jovenzinha, eu assim, nossa, só existe isso que estava sendo apresentado de educação? Porque a questão era assim, olha, a educação, o problema está aqui, o problema está aqui, o problema está aqui. Aí você sai da formação de pedagogia, né, sabendo que tudo é problema, mas aí você está diante de uma sala de aula, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Você está diante de uma criança que precisa ser formada, você não sabe o que fazer. Peraí, como é que eu ensino essa criança a ler? Como é que eu alfabetizo? Como é que eu ensino? Nossa, português? Tá. História? Mas eu não vi isso na faculdade. Ciências? Não, peraí. As disciplinas que você tem que dar. Primeiro ao quinto ano. Você sai de lá sabendo nada. Né? Só identificando o problema. O problema é isso, o problema é aquilo. Não, esse método não pode, desse jeito não dá. Decorar não pode. Tá, o que pode? Peraí, cadê a solução? E aí quando o professor, naquele seminário, expondo o problema da educação, sim, mas como era a educação verdadeiramente católica, a educação nasce já católica, na verdade ela só, né? Enfim, você vai entendendo ali, nossa, aquele seminário, eu entendi pouca coisa, porque tinha, né? Então, eu entendi pouca coisa. O professor tem coisas riquíssimas, assim, na anotação. Eu falo, nossa, que a gente vai revendo, assim, as anotações. Então, um primeiro seminário, ele causa um certo impacto, porque a gente está tão estranhado dos assuntos que são tratados, porque eles não são mais tratados, eles são ignorados. Um deles é o que é o ser humano. Então, eu falo isso, né? Porque assim, realmente é o que está na realidade. Estudando 4 anos de pedagogia, educação, depois 5 anos estudando psicologia, ou seja, qual é a matéria-prima da educação, da pedagogia e da psicologia? O ser humano. E nesse itinerário não foi apresentado, ou seja, em termos de currículo de formação, uma formação completa, inteira, que consiga abarcar a totalidade do ser humano. Tudo fragmentado. Tudo fragmentado. Então, o seminário foi mostrando um caminho, eu saí de lá assim, com livros. Eu que eu e a Cíntia assim, voltávamos partilhando dentro do carro, porque a gente é dali, Campo Mourão, Miratã, né? E fomos para Capanema. Quantas horas de viagem lá, Cíntia? 2 horas e meia, né? Até Miratã, né? Então a gente voltou assim, faltou tempo, 2 horas e meia foi poucas para conversar, né, das coisas que a gente escutava lá. Então voltamos com alguns livros, e um livro em específico que eu lia e eu chorava, assim, falava, nossa, peraí, como é que nunca me falaram isso? Então, primeira coisa, essa postura, né? Nunca me falaram isso, é como se fosse assim, nossa, tinham que ter me ensinado. É verdade. Né? Mas aí depois eu falei, bom, não me ensinaram, mas agora foi apresentado. A gente chorava de alegria, agora parece que estou enxergando o caminho. Então a gente começa ali um caminho de estudos. Né? Isso foi em dezembro de 2019.
Então, de lá para cá, a cada seminário que eu vou, cada seminário que a gente escuta, cada aula, a cada livro que se lê, parece que as coisas vão se conectando. Então, esse é o objetivo, assim. Por quê? O que é ensinado lá fora, o que é ensinado na universidade hoje, está tudo fragmentado. As coisas estão fragmentadas, assim. Parece que tudo mais setorizado, categorizado. E a gente não consegue entender a inteireza da coisa. Então, o objetivo do seminário é isso que o professor está falando, costurando as coisas, porque elas estão descosturadas. E a primeira delas, nós vamos começar aqui, o que é o homem? O que é o ser humano? Porque veja, nós nos preocupamos, estamos aqui porque nos preocupamos com a educação de crianças. Né? Nos preocupamos com a educação de crianças. Criança é o quê? O ser humano. Eu costumo falar com minha filha de 5 anos, olha, você é uma gentinha, né? Não vai comer com a mão. Não, você é gentinha. Os amiguinhos, não, é uma gentinha, ou seja, é ser humano. Né? Não é bicho, é ser humano. Então, nós estamos lidando com o ser humano. O que é o ser humano? Eu preciso entender o que é o ser humano, porque senão eu vou me satisfazer com uma teoria meramente comportamental, que é você pegar e falar assim, não, faz tal coisa com o seu filho porque vai ter tal resultado. O nome disso dentro da ciência é causa e efeito. Né? Então, isso está dentro de uma ciência que a gente chama natural. Isso na natureza dá certo. Né? Então, se eu jogar isso daqui, eu estou segurando isso daqui e eu soltar, qual que é o efeito? Vai cair, óbvio. Mas quando a gente fala de gente, quando a gente fala de ser humano, não dá para a gente tratar causa e efeito. Um exemplo assim simples, assim, muito simples e baixo. Se estoura uma bomba ali e começa a pegar fogo naquela porta ali para fora. Somos todos seres humanos aqui dentro. Cada um vai reagir de uma maneira diferente. Alguns vão correr para a porta, ver o que está acontecendo, outros vão se esconder, outros vão jogar no chão para achar que é bala. Né? Enfim, cada um vai ter uma reação. Ou seja, uma mesma situação não provocou a mesmíssima reação em todo mundo. Então não dá para a gente reduzir o ser humano a um animal apenas. Como se eu conduzisse ele e falasse, não, agora faz tal coisa que ele vai reagir de tal modo. Eu estou reduzindo o ser humano. E é isso que as ciências têm apresentado hoje em dia. É desse modo. Então, quando a gente fala, quando o professor Felipe fala assim, desse capítulo da filosofia, que é a antropologia que estuda o homem, é o que, até o início do século XIX, porque do início do século XIX para cá foi chamado de psicologia. Mas então não existia psicologia antes? Que cuida, que entende esse humano? Peraí, vamos entender o ser humano. Não, que capítulo que era esse? Era o capítulo da antropologia. Era o capítulo da antropologia, que não fragmentava o ser humano, um estudo mais inteiro. Tá? Bom, e a partir disso que nós vamos entender aqui. Fecha agora essa parte mais introdutória para a gente entrar naquele. Aquele que ainda tem o coração empedernido, amam a vaidade, procuram a mentira, não busquem alegria fora de si, e sim no interior, onde, assinalada a luz da face de Deus, Cristo habita no homem interior. O que Santo Agostinho está querendo dizer aqui? Olha, não é procurando fora, tem algo dentro do ser humano. Todos nós somos criados com essa fagulha
E este bem superior inteiro e total é o próprio Deus. E essa caminhada, então como que eu vou fazer? O que isso tudo tem a ver com a educação? Bom, estou educando o ser humano. Se eu não apontar para onde ele deve chegar, esse anseio, ele vai se perder no meio do caminho. É onde encontram ali os vazios, a falta de sentido, a coisa vai se perdendo, a gente vai ficando preso nos bens dessa terra e esquecendo, desconsiderando, ignorando essa busca mais íntima que a gente tem por esse bem superior. Ao homem interior cabe a verdade. O homem animal precisa ser ordenado para que o homem interior possa encontrar a verdadeira felicidade. Então, São Agostinho está dizendo assim: olha, tem uma busca, essa busca tem um destino final. No entanto, quando a gente olha para dentro, percebe essa busca também um pouquinho embaixo dos escombros. As coisas estão desordenadas, tá? É como assim, ó, vou dar um exemplo. Você tem um edifício lindo, maravilhoso, e ele caiu, foi demolido. Mas lá no seu interior, ele era formado por pedras preciosas. O que você faz no meio dos escombros? O que você faz? Procura as pedras preciosas. Porque caiu o edifício, mas a pedra preciosa continua tendo seu valor. Então, quando você está imaginando, olha para dentro, tem coisas desordenadas ali. A gente precisa encontrar essas pedras preciosas e ir ordenando para chegar neste homem novo. Tá? E aí tem um outro campo, né? Quer dizer, está dentro disso, mas que é o campo desses movimentos interiores que a gente tem buscando os bens. Então, identifiquei, olhei para dentro, verdade, olha, eu quero bem, eu quero a felicidade. Mas aí, como está tudo desordenado, eu vou buscando, o meu movimento de buscar esse bem, ele se perde no meio do caminho. Porque daí eu acho que eu vou tendo... eu vou me perdendo, eu vou achando que o bem é isso, eu vou achando que o bem é aquilo, eu vou achando que o bem é ter uma casa boa, é ter um carro bom, é ter uma boa família, é ter um bom status na sociedade, é uma boa imagem, um bom trabalho, uma boa carreira, sabe? A gente vai achando que o bem são essas coisas. Bom, então vamos lá. Veja, o salmista. Eu vou pegar o Salmo, vou pegar Santo Agostinho, São Tomás. Por quê? Veja só. Eles estão dentro de uma tradição que não foi rompida, tá? Talvez isso para alguns soe muito estranho, mas talvez para outros seja importante. Mas Santo Agostinho pega elementos lá de Platão, ou seja, alguém que já estava preocupado em entender o ser humano. São Tomás pega Aristóteles, né, que já está preocupado em entender o que é o ser humano, tá? Então, ele olhava o todo, o ser humano inteiro. Então, esse Salmo 8, veja, o salmista está ali dizendo assim, exclama, é uma exclamação, exclama, o que é o homem, para te lembrares dele. Então, é uma questão que a gente tem que se fazer, o que é o homem? O que é o homem? E ele continua, ou o que é o filho do homem, para cuidares dele. Então, o salmista, ele está assim, diante do ser humano, se maravilhando ali, o que é o homem? O que é o filho do homem? E aí, Santo Agostinho, comentando esse salmo, ele vai trazer muitas clarezas para a gente. Santo Agostinho vai dizer assim, que quando ele está dizendo assim, o homem, ele está falando de um homem terreno. E filho do homem, ele está falando de um homem celeste. Aqui, assim, ó, já tem uma coisa importantíssima para a gente entender o que é o ser humano. Porque as ciências,
ganha? Bom, o ser humano do pecado original é o ser humano que está desordenado, é o ser humano que, aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Ele está falando do quê aqui? Ele está falando de uma desordem, de desajuste, para usar uma palavra mais moderna, né? Ele está falando de um desajuste interior. Falando assim, poxa, quero fazer tal coisa e não consigo, parece que tem algo que eu penso, mas a minha ação é outra. Está falando de um desajuste, a coisa está desordenada. Então as ciências modernas, elas vão olhar o ser humano aqui e ficar aqui, olhando aqui o ser humano. Ele está olhando o quê? O homem terreno. Freud é assim, né? Freud é o pai da psicanálise, é o responsável ali por inúmeras coisas dentro do estudo do ser humano, da psicologia moderna. Ele vai olhar o ser humano terreno apenas. E o que é olhar o ser humano terreno apenas? É desconsiderar a graça e a redenção de Cristo. E isso pode operar dentro do ser humano e transformar esse ser humano em um ser que a gente olha e fala assim, como pode existir alguém assim? Um exemplo disso é quando a gente olha para a vida dos santos. Quando a gente olha para a vida de São João Paulo II, a gente olha para a vida dele e fala, nossa, que homem. Quando a gente olha para a vida de Madre Teresa de Calcutá, que mulher. Santa Teresa d'Ávila, uau, que mulher. Como pode? Então a gente vai olhando a vida dos santos assim, quanta bondade, olha, como pode a pessoa, Santa Teresinha, como que Santa Teresinha pode ter uma vida desse jeito, assim, suportar uma outra irmã tão áspera, suportar tanta coisa, como pode existir alguém que é agredido e não agride? Veja, isso, né? Como pode? Já parou para pensar? As ciências modernas, elas não dão conta de analisar isso aqui. Elas não dão conta de explicar isso aqui. Elas acham outras justificativas e as justificativas sempre combinam assim, é que esse daqui é diferente, assim, como se fosse excepcional. E quando a gente olha e fala assim, não, pega o santo e fala, esse daqui é excepcional, o que acontece? Um afastamento. A gente diz, essa vida eu não posso ter. E aí nós estamos virando as costas para o chamado de nosso Senhor, que é de ser santo. Então, olha isso aqui, não, ele é excepcional, as ciências modernas fazem isso. Não, é que isso daqui é excepcional, tira, vamos analisar o resto. É como se a gente olhasse para a vida do santo a partir das ciências modernas e aquilo ali não fosse possível a partir da natureza humana. Aí nós vamos entender o que? O efeito da graça na natureza humana. Então é isso que Santo Agostinho está falando desse salmo. O filho do homem é o homem celeste, é o homem novo. Então aqui a gente já tem uma concepção de educação agostiniana, se assim a gente pode dizer, né? Uma concepção que entende o ser humano, mas que sabe que o ser humano é marcado pelo pecado original. Então, por ser marcado pelo pecado original, ele tem uma inclinação à desordem, com mais facilidade do que para a ordem. Então, ele é inclinado à desordem. Aqui, veja, e qual é a concepção, depois as companheiras aqui, as irmãs vão falar nas exposições, a gente vai passar por isso em algum momento, que a concepção moderna de educação diz assim, o homem é bom, é o meio que comum. Quando você diz assim, o homem é bom, eu estou me isentando de ensinar a este homem o caminho para ser um homem novo. Então, Santo Agostinho diz assim, existe um homem terreno e existe um homem celeste. Para o homem ser completo, para o homem ser inteiro, né?
potencialidades que ele tem, ele precisa sair do homem terreno e se transformar num homem celeste. Isso é um caminho de educação. Então, como nós vamos nos propor a fazer educação desconsiderando esse fundamento básico? Ou seja, eu tenho um ser humano na minha frente. Mas o homem é bom. Deixa crianças, uma de 2, outra de 3, uma de 4 junto. Assim, vai ser ótimo, maravilhoso. Não vai acontecer nada, são bem bonzinhos, né? Então, se deixar ali 5 minutos sozinha e não educar, e não bate na irmãzinha, não puxa o cabelo, não toma brinquedo. Calma. Com um bebezinho, uma criança de 3 anos e um bebezinho recém-nascido. Cuida aqui, filha, pra mim ser humano, é bom, né? Você volta pra virar pra Deus, não dá, né? Ser uma mãe com sanidade mental, ela não faz isso. Por quê? Porque a criança não tem, ela precisa ser ensinada. Tá? Ela precisa ser ensinada. Então, isso não é assim, linear, natural, gradativo. Ela vai crescendo, se tornando um ser humano sublime, sem que precise de alguém para educá-la. Então, a saída do homem terreno para o homem celeste é um caminho de educação. É um caminho de educação. Não é natural. Não é natural. Depois do pecado original, não é natural mais. A inclinação é sempre a desordem. A desordem. Então, o Santo Agostinho está dizendo assim, olha, neste salmo, o homem é o homem terreno, o filho do homem é o homem celeste. E esse é o caminho que a gente tem que fazer. Então, só aqui a gente já começa a entender muita coisa. Muita coisa. Como que eu vou oferecer uma educação que desconsidera a busca do céu? Se a busca do céu é o lugar último aonde eu devo levar o ser humano. Tá, então, você disse aí que a natureza humana precisa ser trabalhada, né, na graça, precisa fazer esse itinerário. Então, algo fundamental para a gente entender é assim. Então, todo ser humano é assim? Se todo ser humano é assim, por que então existe a maldade? Por que seres humanos então têm psicopatia? Por que a gente tem um Hitler na humanidade? O mesmo ser humano, a mesma natureza humana. Olha só, essa imagem e semelhança de Deus. Aí a gente traz São Tomás para a conversa. São Tomás vai dizer assim, que a natureza humana, ela tem a tríplice imagem de Deus. Então, no primeiro nível de imagem de Deus, a natureza humana, ela tem uma aptidão natural para conhecer e amar Deus. Então, uma aptidão natural. Isso não tem nos animais. Eu gosto de cavalo. Cavalo é um ser assim, muito dócil, carinhoso. Olha, o cavalo, ele corresponde. Se você está ali, cultiva um certo afeto com o cavalo, ele corresponde. Então, nossa, cavalo tem amor. Não, meu cachorrinho, você não tem ideia do meu cachorro. Eu chego em casa, nossa, ele abana o rabo, ele gira assim, ele manifesta uma alegria por me ver. Meu gato, então, olha só, por mais que a gente às vezes tenha falado já disso, expressado deste modo, são manifestações de causa e efeito nos animais, tá? São manifestações de causa e efeito. Por quê? Porque quando você chega, você faz um carinho ali no gatinho, no cachorro, e ele sabe que você sempre faz aquilo, ele tem sempre uma mesma resposta. Mesma coisa com o cavalo, mesma coisa com os outros, todos os animais.
o ser humano tem a inteligência. Ai, mas meu cachorro é super inteligente. Nossa, você não conhece o meu Border Collie. Ele é super inteligente. Ele é condicionado, é um animal. Ele foi condicionado daquela maneira. O ser humano, não. O ser humano tem uma aptidão para conhecer e amar. Tá? Então, essa aptidão, conheço, posso conhecer e posso amar. Está nessa palavra, nesse campo. Posso conhecer e posso amar. Segundo nível da natureza. Bom, posso conhecer e posso amar. Então, comecei a conhecer e comecei a amar. Mas esse amor ainda é imperfeito nessa segunda natureza de semelhança com Deus. A terceiro lugar ali, né? A terceira imagem é o quê? É quando esse amor já se torna perfeito. Onde a gente vê isso? Vamos olhar para a vida dos santos mesmo. É isso, não tem como a gente não olhar para a vida dos santos. Porque o santo é aquele que chegou no estado de perfeição humana. Sozinho, sem esforço? Não. Aqui, essa terceira natureza, com a força da graça. O estado de graça. O estado de graça foi trabalhando nessa natureza humana. A graça de Deus foi trabalhando nessa natureza humana, recuperando a imagem e semelhança de Deus quando nos criou antes, quando criou o ser humano antes do pecado original. Essa primeira parte aqui é para entender esse itinerário. Então, ou seja, o ser humano é dotado de uma natureza que pode ficar ali num estado de desconhecimento do lugar onde pode chegar. Em linhas mais dramáticas, se eu não olhar para esse itinerário e só me render àquilo que a natureza humana decaída faz, vou ficar numa maldade, numa inércia, num egoísmo, que é o mundo que a gente tem visto caminhar nessa direção. Egoísmo, individualismo, voltado para os próprios interesses, para o próprio umbigo, fechado em si mesmo, e aí tudo isso tem consequências emocionais visíveis também. Depressão, vazio, falta de sentido, tudo isso aí, né? A gente está descrevendo algumas coisas que a ciência moderna está captando, mas ela não consegue entender onde está a causa disso. A causa está que o ser humano ele foi criado para um fim último. Este fim último é amar a Deus, estar unido a Deus. Todo ser humano foi criado para isso. Esse é o fim último do ser humano. Amar a Deus, estar unido a Deus. Isso é sinônimo do quê? De felicidade. Quem que busca tristeza? Estou trabalhando para ser triste. Estou vivendo a vida para ser triste porque a tristeza é minha meta de vida. Ninguém. A meta de vida é a felicidade. A felicidade. Tanto que a gente vai se perdendo no meio do caminho, porque a gente vai achando que a felicidade está em coisas que a gente está vendo, em coisas que estão aqui nesse mundo. Mas Santo Agostinho, São Tomás, próprio Platão, Aristóteles, eles vão dizer o quê? Que a felicidade está num bem que é sobrenatural. Um bem que está sobre a natureza. Um bem maior. Então, a felicidade, qual é o fim último do homem? A felicidade. Se o fim último do homem é a felicidade, a pergunta
além do que é o homem, é o que é a felicidade. Então, a felicidade é esse caminho onde nós vamos trilhando para recuperar um estado que foi perdido pelo pecado original. Está claro? Vamos lá. Muito bem. Muitos dizem: quem nos fará ver a felicidade? Levanta sobre nós a luz do teu rosto, ó Senhor. Aqui uma outra parte do Salmo. Por que eu vou pegando o Salmo? Porque o Salmo é como se fosse assim, a expressão do coração humano, assim, sabe? Principalmente esses dois Salmos, né? É como se ele dissesse coisas que o nosso coração anseia. Primeiro, que é o homem. É que, dado a confusão do mundo, a gente não silencia o suficiente para perceber que o nosso coração está falando isso. O que é o homem? Aí tá, então o homem, tem um homem terreno e um homem celeste. Eu preciso sair desse estado meramente natural para me elevar num estado com a graça. Então, e nesse caminho, o trecho final é a felicidade. Aí o salmista, o que é? Quem me fará ver a felicidade? É a questão. Quem me fará ver a felicidade? Mostra para nós, Senhor, a luz do teu rosto. Santo Agostinho vai dizer: esta luz constitui o bem total e verdadeiro do homem, vista não com os olhos, mas com o intelecto. Aqui tem tanta coisa assim, né, essa frase de Santo Agostinho. Então, essa luz constitui o bem total. Então nós não estamos falando de um bem parcial, ou de um bem incompleto, ou de um bem que só tem aparência de bem. Nós estamos falando de um bem total, de um bem completo, um bem inteiro. E por ser completo e inteiro, nós podemos chamá-lo de bem superior. Ele está falando assim: esta luz constitui um bem total e verdadeiro do homem, vista não com os olhos. E aqui Santo Agostinho está dizendo assim: não é visto com a sensibilidade. Então não é um bem que eu sinto, estou me sentindo bem. Nossa, como eu me sinto bem no clima de Guarapá. É agradável, né? Não é quente. Não é esse bem. Esse bem é um bem sensível. Mas vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais disso. Mas existe esse bem que é sensível. Esse bem que toca o meu sentido. Esse bem que eu olho e falo: nossa, olha que bonito. Meus olhos estão vendo. Nossa, ontem comemos um pudim bem gostoso. Né? Olha que pudim gostoso. Então, que é o sabor, né? A gente consegue distinguir o sabor de uma comida boa, de uma comida ruim, talvez estragada, sem tempero, ou com o tempero excessivo. O que é isso? É sensibilidade. Estamos falando de bens sensíveis, tá? Santo Agostinho está dizendo assim: olha, não com os olhos, a gente não vê com a sensibilidade esse bem. Então, é um bem que não está no campo dessa sensibilidade, está no campo da inteligência. Então eu preciso ver com a inteligência. Um exemplo bem simples, assim, bem simples, raso. São Francisco de Assis, nos últimos momentos da sua vida, que estava ali com as 5 chagas, ele estava com um problema no olho, precisou fazer uma cirurgia. E ótimo, né? Na época de Francisco de Assis, a cirurgia era como hoje, né? Você vai lá, fazer uma cirurgia no olho. Você vai lá e fala: nossa, mas um dia depois você está normal ali. Olha, foi tudo bem, não, anestesia, assim, tal, faz isso, nem sai sangue direito, né? Não, Francisco de Assis foi como? Assim, cauterizar ali ferro quente e... Então, aquele homem
impressionante. De que bem Francisco de Assis está falando e está vivendo? Um bem superior que foi captado com a inteligência. E a inteligência iluminada pela graça. Não foi um bem só físico. Então, por isso, a partir da vida dos santos, é possível ver que, mesmo diante da dor, eu posso encontrar a felicidade, mas que coisa estranha. Mesmo diante da dor, o que é uma mãe em parto para os alunos? Diante da dor, tem uma alegria ali da vida. Então, há um lugar de um bem superior. E esse bem superior é Deus. É estar com Deus. Então é disso que Santo Agostinho. Vamos ler de novo? Do que é ser um mestre. Para que assim nós possamos agradar ao nosso Senhor. Para que um dia nós possamos contemplar face a face. Amém?